Oi, 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 gente! Tudo bem com vocês? Hoje será um dia de muito conhecimento aqui no programa para vocês. Eu estou aqui com o Thiago Santos, palestrante e empreendedor. Uma pessoa maravilhosa que vai compartilhar aqui conosco um pouquinho do seu conhecimento, falando sobre o tema impactando pessoas e gerando resultados. Tudo bem, Thiago? Seja muito bem-vindo. Tudo bom, Adriana? Obrigado. É um prazer, uma alegria estar aqui com você, com todos os telespectadores de toda a região da TV Erechim. E vai ser um prazer estar com você, batendo esse papo, conversando um pouquinho. Conta um pouquinho pra gente, qual que é a área específica que você trabalha? Conta um pouquinho sobre o teu trabalho. Conto sim. Quando a gente vai trabalhar com palestras, né, a gente costuma falar, nas mentorias que a gente faz de palestrante, a gente fala o seguinte: você tem que saber a área específica que você vai trabalhar. Porque são várias áreas, né? Certo. Então, quanto mais específico, quanto mais nicho você trabalhar, fechado, mais especialista você vai ser. Então, hoje eu trabalho na área de vendas, liderança e motivação. São as três áreas que eu trabalho hoje. Dependendo do público, a gente trabalha, a gente mistura um pouco venda com motivação com foco em venda e liderança bastante também. E consultoria nas empresas, né? É o trabalho que eu faço hoje. Mais especificamente vendas, que eu amo demais, né? Vendas e motivação. Que bacana. E tudo é venda, né? A gente está se vendendo o tempo inteiro. Exatamente. Independente da profissão. Eu costumo falar que toda pessoa que sai de casa hoje é um vendedor. Ela está vendendo a sua imagem, ela está vendendo o seu trabalho, ela está vendendo o seu pensamento, está vendendo a sua ideia. Todo mundo hoje no mercado, todo o mercado, na população, na sociedade, trabalha com vendas. De certa forma, todo mundo é um vendedor. É verdade. E o atendimento hoje ele está muito precário. As pessoas acreditam que nesse processo que a gente passou de pandemia, enfim, né, que ainda a gente está passando, o pessoal se acostumou a comprar pela internet, certo? É verdade. E hoje eu acredito que as pessoas estão muito sedentas de atenção, de carinho, de um bom atendimento. Então eu acredito que o teu trabalho vem muito agregar para essas pessoas, certo? É verdade. Hoje, por conta da pandemia, a situação que aconteceu na pandemia no Brasil e no mundo, o mercado online ele adiantou 10 anos. O que a gente viria em 10 anos para frente, a gente está vendo hoje. Né? Desde reuniões online, você tem reunião no fórum que é online, você tem reunião, julgamentos online, você tem até questão de igreja, culto online, você tem palestras online, né? Então tudo se tornou online, muito mais tranquilo, né? E também mais, de certa forma, um mercado desconhecido, algo que as pessoas que queriam viver daqui a 10 anos estão começando a viver agora. Então, quando você vai trabalhar com isso em relação à pandemia, isso realmente mudou bastante. Então, é um mercado que era um pouco desconhecido, as pessoas estão começando a conhecer agora, mas é um mercado muito legal. É um mercado que tem muito para explorar ainda. Então, como eu digo, a partir da pandemia, o mercado online, ele adiantou 10 anos. Então, o que a gente ia ver daqui a 10 anos, estão vendo hoje. Né? Então, numa velocidade a 220 km por hora, então... Quem está conseguindo se equipar, quem está conseguindo aprender, quem está conseguindo parar e sentar e ver realmente entender isso, vai largar na frente, sem dúvida nenhuma. Agora, por conta, em relação de atendimento, a pandemia também, ela adiantou muita coisa em relação de processo de atendimento. Hoje em dia, não é o mais caro que vende, não é o mais barato que vende, não é preço que determina o sucesso de uma venda, e sim o atendimento. Porque o que vai fazer hoje você comprar numa empresa, o que vai fazer hoje você comprar um produto, é a forma como você é atendido. Eu costumo falar na consultoria assim: você como cliente vai em um lugar que você é celebrado e não tolerado. De forma alguma, preço vai determinar a tua venda. Engraçado que eu uso até as mulheres como exemplo. Eu digo assim, quando você tem um cabeleireiro que você confia no cabeleireiro, você faz o processo no cabeleireiro, se eu falar pra você que eu achei um cabeleireiro com 50% mais barato preço, você não vai largar o teu cabeleireiro para ir no meu cabeleireiro. Porque é confiança, independente do preço. Ele pode ser mais caro, pode ser mais barato, é confiança. E na venda é a mesma coisa. Então o que falta hoje no mercado, as empresas, o mercado de venda, a venda direta, a venda de balcão que a gente chama, é a pessoa, o vendedor, entender que vai fazer o teu cliente comprar. Porque cliente não é quem compra a primeira vez, cliente é quem compra a segunda vez. Primeira vez é fácil, quero ver a segunda. É como você vai atender o seu cliente, como você vai captar o seu cliente, como você vai reter seu cliente, como você vai entender a necessidade do teu cliente, né? Ser como especialista. Hoje você não é um vendedor, não existe vendedor, você é um especialista. Hoje a pessoa que vai vender um produto, ela tem que entender a real necessidade do meu cliente, atender a real necessidade do meu cliente, deixá-lo satisfeito e deixar as portas abertas para ele voltar na questão de confiança. Hoje o nome do vendedor vale mais que a empresa que o cliente compra. É verdade. Né? Então, o processo de atendimento é isso hoje. Então, mediante a pandemia, por conta da escassez, por conta de mercado fechado, por conta de crise,
afinou ainda mais isso, aguçou ainda mais isso. Então, ainda mais hoje, mais do que nunca, o vendedor tem que entender de que ele é um especialista naquilo que ele oferece. Então, não somente a questão do atendimento, mas ele saber exatamente o que é o produto, para que serve o produto, do que é feito o produto. E isso ajuda também a fazer uma venda agregada. Exatamente. Certo? Exatamente. E acima de tudo, onde eu aplico o produto na vida do meu cliente. Isso que falta hoje. É aí que você vai entender a necessidade do teu cliente. Onde que o meu produto pode se aplicar na vida do meu cliente. E para isso você tem que pensar, você tem que raciocinar, você tem que matutar, como a gente fala em Floripa. Vender sensações. Exatamente. Certo. Hoje, muito importante, além da captação, do fechamento da venda, desse desenvolvimento, é muito importante o pós-venda. Exatamente. Né? O que você tem a dizer sobre o pós-venda, que é uma área que fideliza muito os clientes? Exatamente. O pós-venda ele trabalha o seguinte, é um ciclo, né? Toda venda é um ciclo, que ele inicia e no final dele você já prepara para a próxima compra do cliente. Então, o que é importante você entender? É você captar que o pós-venda é o principal fator determinante na volta do teu cliente para recomprar com você. Porque quando você liga para o seu cliente no pós-venda, entra em contato com ele, pergunta se ele foi bem atendido, se a necessidade dele foi atendida, se o produto realmente funcionou, se ele tem alguma dúvida, se coloca à disposição, você está mostrando para o cliente assim, eu não só queria vender para você, eu não só queria o teu dinheiro, ganhar minha comissão, mas eu queria de fato atender a tua necessidade e eu estou aqui à disposição para o que você precisar. Perfeito. É tão legal os relatos que a gente tem de clientes quando recebe uma ligação do pós-venda, a forma como ele se assusta, a forma como ele fica feliz, como ele fica radiante quando você, como vendedor, liga para ele no pós-venda, é fantástico. Então, hoje, eu sempre falo nas minhas consultorias, o pós-venda de fato é um dos fatores mais importantes, até mais do que a venda, é o pós-venda relação ao cliente. Certo, hoje a gente está acostumado com pessoas ligando toda hora, mandando mensagem, oferecendo coisas. Eu acredito que o consumidor está cansado, a gente está cansado, porque a gente precisa mais desse contato. Eu acredito que também o pós-venda, tu pode ligar para a pessoa e falar, pedir como que ela está, como que ela se sentiu, como você mesmo colocou. E tem questões também que as pessoas podem comentar aqui, que tem um parente que está doente e tal, mostra essa preocupação, ligue perguntando. Você acha válido? Com certeza. Como eu te falei, em relação não somente da pandemia, mas a tecnologia mudou algumas coisas. Por exemplo, hoje em dia o cliente ele não fica mais surpreso se o vendedor liga para ele no dia do aniversário dele desejando feliz aniversário. Por quê? Com a informação comum. Porque se ele tem uma rede social, a rede social vai falar que é aniversário dele. Certo. Então é uma coisa que não demonstra que é importante. Agora, você entrar em contato com o cliente e falar, olha, quero saber como é que o senhor tá tudo bem? Eu sempre digo que pós-venda você faz 48 horas depois da compra do cliente. O cliente comprou, 48 horas depois, o vendedor entra em contato e pergunta realmente, o pós-venda não é demorado, é rápido. Se ele está bem, se o produto atendeu a necessidade, se ele tem alguma dúvida com o produto. Não oferece nada. Mas você cria esse vínculo. Agora, por exemplo, quando você cria esse vínculo, o cliente ele se sentiu acolhido por você, daqui a pouco quando chega uma promoção nova, alguma coisa, você vai entrar em contato com o cliente. Fala assim, olha, lembrei de você hoje. Tá tudo bem? Como é que tá a família? É importante, eu sempre dizia, você não somente saber o nome do cliente, mas você saber o nome da esposa, do marido, do filho, na sua entrevista saber e você anotar. E quando você ligar, você pergunta pelo nome. Como é que tá fulana, tua esposa, tá tudo bem? Como é que tá teu filho? Tô ligando para saber se tá tudo bem e perguntar quando é que você vem aqui na loja tomar um café comigo. Porque eu lembrei de você num produto assim, assim, assim. Nesse tipo de contato que você tem com o seu cliente, fatalmente ele vai voltar. Porque ele vai se sentir celebrado. É isso que eu digo, e não tolerado, celebrado. Verdade. Então, uma das consultorias para grandes empresas que eu fiz, a gente acabou saindo não somente do fazendo pós-venda, mas criando um setor de qualidade. Então, tinham pessoas específicas que entravam em contato com todos os clientes, até 48 horas depois, perguntando se realmente foi bem atendido, e era um setor de relacionamento, qualidade de relacionamento. Então, quando a gente fazia isso, o número de clientes que voltavam era 35% a mais do que se não tivesse o setor. Isso é muita coisa. Muito boa a sua colocação, Thiago. Conta para nós um pouquinho, o que você considera hoje o maior desafio no mercado? O maior desafio do mercado hoje no Brasil é imputar a ideia, a cultura de treinamento nas empresas. Hoje em dia é um grande desafio você no mercado, você colocar na cabeça do empreendedor, colocar na mente, no coração dele de que o treinamento é importante, né? A valorização da cultura de treinamento. Você quer ver uma coisa?
Quando a pandemia acontece, 18 de março de 2020, decretada a pandemia no Brasil. Naquele momento, eu desenhei o seguinte cenário. Imagina uma corrida de Fórmula 1. Imagina que o primeiro colocado está a 1 minuto do segundo colocado, está 3 minutos do terceiro colocado, a corrida está definida. De repente, na metade do caminho, na metade da corrida, acontece um acidente. E entra o famoso safety car. Quando entra o safety car, todos os carros se alinham novamente. E é feita uma relargada. Então, todo aquele desenho que estava feito na corrida, ele se reconfigura numa relargada. Naquele momento, o carro ele vai no box, ele troca o pneu, ele abastece e volta para uma relargada. A pandemia foi exatamente isso. Quando acontece a pandemia, a empresa que está lá na frente na venda, a empresa que está lá atrás, elas voltam para o mesmo ponto, no mesmo ponto de largada. Ou seja, a empresa o empreendedor que entendeu o significado do treinamento e treina a sua equipe preparando para os novos desafios do mercado, quando dá largada, ele vai muito na frente. E aquela pessoa que não fez isso, simplesmente vai ficar para trás. A primeira coisa que o mercado brasileiro absorveu e quando aconteceu a pandemia foi cortar todo tipo de treinamento, porque entende que treinamento é custo e não é. Treinamento é investimento. Então, o grande desafio hoje, eu dei treinamento no Brasil, fora do Brasil, alguns outros países. Então, você vai para os Estados Unidos, que eu fiz bastante treinamento lá, o mercado, a cultura deles é, em primeiro lugar, treinamento. Eu preciso ter treinamento, é o primeiro lugar. E no Brasil, esse é o grande desafio que a gente tem. É colocar na mente do empreendedor e no coração dele, de que o treinamento, a cultura de treinamento é importante. E você eleva as suas vendas, a qualidade das vendas, a qualidade do trabalho, a qualidade dos teus vendedores, de uma forma absurda. E o valor que você investe no treinamento se torna irrisório em comparação ao lucro que você tem dentro do resultado de um treinamento eficaz, bem feito e de qualidade para um profissional preparado para isso. Certo. Hoje, assim, Thiago, com o déficit de contratação no comércio, né, na questão de vendas, atendimento, as empresas estão sofrendo muito. Então, eles acabam contratando pessoas que não têm experiência na área, mas o que eu penso sobre a experiência? Nós também não tínhamos quando começamos. Sim. Né? A gente aprendeu. Sim. Então, o que acontece? Algumas empresas até têm o treinamento interno, mas é muito importante buscar esse treinamento externo, alguém que venha de fora com uma visão diferente, porque tudo pode ser aprendido. Eu acredito que contratando pessoas para dar treinamentos se tornaria mais fácil na contratação até de pessoas que não têm tanta experiência. Como você vê isso? Eu concordo contigo pela seguinte questão. Muitas vezes quando você tem um treinamento interno, e são, por incrível que pareça, não são muitas empresas que possuem um treinamento interno. Mas a pessoa que tem esse treinamento interno, muitas vezes ela tá focada naquele mundo da empresa dela. E muitas vezes não está atento às mudanças de mercado, como o mercado está reagindo, às tendências do mercado. Porque o mercado funciona em tendência. Então, o que é bom hoje, amanhã não vai ser bom. Então, a gente precisa se antecipar e saber o que está vindo do mercado para nós, qual é a forma que a gente vai absorver, qual é a forma que a gente vai reagir, qual é a forma que a gente vai trabalhar e processar isso, para que a gente possa ter êxito dentro dessas novas tendências. Então, as pessoas de fora devidamente treinadas e capacitadas para isso, elas conseguem ter essa visão e passar uma visão sem vínculo, que é uma outra coisa importante. Então, quando você tem um treinamento interno, você tem o treinador que às vezes tem uma afinidade com o vendedor A e não tem com o vendedor B. Então, ele vai, de certa forma, dar mais atenção para um do que para outro. E aí, muitas vezes, você está perdendo um grande potencial aqui. Como você falou da questão da experiência, um exemplo. Concordo contigo que é questão de experiência. A gente, muitas vezes, entrou sem experiência. E quando a gente conversa com pessoas que são visionárias, pessoas que realmente deram certo no mercado, elas começam dizendo assim, a maioria, não, eu fui contratado para aquela empresa, eu não tinha experiência nenhuma, mas eu falei assim, eu vou botar a cara e vou fazer a coisa acontecer. É isso que acontece. Então, muitas vezes você tem um diamante a ser lapidado e um treinamento interno não vai conseguir suprir essa demanda de lapidar esse diamante. E muitas vezes a pessoa de fora tem, sem um vínculo, sem um vínculo emocional, um vínculo profissional, mas com desejo de, como um todo, dependendo da pessoa, independente da pessoa, você trabalhar essa pessoa para que ela de fato possa doar o máximo dela para que ela possa ter resultado. Porque outra coisa de treinamento, quer ver uma coisa muito normal de treinamento interno, que as pessoas erram? Vamos trabalhar com a igualdade. Vamos trabalhar com a igualdade com todos os nossos funcionários. Igualdade, eles confundem igualdade com uniformidade. Não é. O verdadeiro líder, o verdadeiro treinador, o verdadeiro coach, o verdadeiro empreendedor, ele tem que entender que ele precisa
equalizar a sua empresa. Certo. Então eu tenho um vendedor que eu vou ter que dar mais atenção para ele, para que ele possa ter um resultado. Mas eu vou ter outro vendedor que às vezes só uma pequena conversa com ele, ele vai ter o mesmo resultado. Mas eu preciso entender que para ter os resultados, eu preciso conhecer cada um dos meus funcionários. Entender a necessidade de cada um deles. Ah, Thiago, mas é muito difícil isso, é muito trabalhoso. Seja bem-vindo a ser um grande líder. É isso, esse é o diferencial. É você trabalhar dentro do treinamento, por isso que eu digo que o treinamento externo é muito bom. Porque você acaba conhecendo todos de uma maneira, pura, de uma maneira inicial, onde você não tem nenhuma experiência com ele, você conhece a pessoa como ela é e aí você consegue trabalhar com ela. Isso é legal. Certo, eu vou compartilhar aqui contigo um fato, que na Rede Águias a gente tem um setor especializado em pós-venda para dar suporte para as empresas. Legal. E no início foi muito difícil, como você mesmo colocou, fazer com que as empresas entendessem que o pós-venda é importante. Quando a gente chegava, as pessoas diziam, a gente já faz. Só que esse a gente já faz, o que acontece? Na minha visão de mercado, quero ver a tua opinião também. De 10 pessoas que compram no estabelecimento, uma vai reclamar para o estabelecimento, as outras vão falar para o pai, para a mãe, para os familiares, para os amigos, não vão voltar lá. E algumas nunca mais vão voltar. E tu nunca vai saber. Então, esse pós-venda, além da empresa fazer o pós-venda, é interessante que tenha também uma empresa, outra pessoa fazendo, uma pessoa que não tenha vínculo, como você mesmo falou. Sim. Que não teve. Eu acredito que o consumidor, ele se sente mais à vontade até de falar, né, de expor para uma pessoa que ele não tem vínculo, né, que ele não vai... O que tu vê nisso? Exatamente. Eu costumo trabalhar, quando a gente vai trabalhar numa empresa de pós-venda, eu costumo trabalhar em 2 etapas do pós-venda. A primeira etapa, o próprio vendedor entrar em contato com o cliente. Isso. Não pelo fato da questão do cliente, até porque você tem o bônus e o ônus. O bônus do próprio vendedor ligar para o cliente é o vendedor ter a consciência da importância de um pós-venda. Porque de 10 clientes que ele vai ligar, concordo contigo, você vai ter 2 ou 3 que não gostaram do atendimento e dos 2 ou 3, um vai falar e 2 não vão falar. É uma média, né? E aí acontece o seguinte, só abrindo um parênteses, um cliente satisfeito fala bem de você e da sua empresa para 5 pessoas. Um cliente insatisfeito fala de você e da sua empresa para 15 pessoas. Então, um cliente insatisfeito, ele vai reclamar de você para todo mundo, menos para você. Então, isso é importante, o vendedor entender. Então, quando a gente faz esse primeiro pós-venda do vendedor entrar em contato, é para o vendedor entender a importância. Depois que ele entende essa importância, ele valoriza muito mais o cliente. E a gente passa para a segunda fase, que aí sim tem uma pessoa neutra, com um setor de qualidade ou um setor de pós-venda, que vai entrar em contato com o cliente. E aí sim, você vai entrar em contato com o cliente e o cliente vai expor a insatisfação, o cliente vai expor o problema. Certo. E aí o setor de pós-venda, ele tem que entender que ele tem que ter a capacidade de neutralizar, acalmar o problema, achar uma solução para trazer o cliente de volta para a empresa, ok? Sem de fato prejudicar a empresa, sem de fato prejudicar esse relacionamento que foi começar a criar com o cliente. Então é muito legal você fazer esse trabalho do pós-venda, porque realmente é fato. Você tem de 10 ligações, você tem 3 que não estão insatisfeitos. Dos 3, aí já na pessoa neutra, geralmente dos 3, 2 vão falar. 2 vão falar. Vão falar, não, fiquei insatisfeito porque o vendedor fez isso, fez essa situação toda. Aí você tem as soluções do pós-venda, que vai dar um desconto, vai dar um produto para o cliente, vai pedir para o cliente voltar, etc e tal. E nesse ponto, já ter, falando com a gerência, um exemplo, a própria gerência da empresa entender que aquele vendedor cometeu um erro, mas você não vai puni-lo por isso. Claro. Você vai sentar e conversar para que quando o cliente volte, conserte a situação. Esse tipo de situação, quando você trabalha no pós-venda, para você ter uma ideia, o pós-venda, quando você trabalha com esse pós-venda, como eu tinha te falado, 35% dos clientes voltam. Agora tem outra coisa que é importante também do pós-venda, se permite falar dentro disso, claro, com certeza. que a gente trabalha com o setor de pós-venda, não é somente você trabalhar com o cliente que comprou, mas existe uma mina de ouro nas empresas hoje, é uma dica que eu dou para você que trabalha com empreendedorismo, com a sua empresa, depois eu vou passar o Pix e você passar para mim dessa dica, importante, porque é valiosa. Existe uma mina de ouro nas empresas que se chamam clientes inativos. Clientes que compraram e não compraram mais. Clientes que frequentavam a loja e não frequentam mais. Que estão esquecidos lá no cantinho, numa planilha, etc. Tal. Se você, no setor de pós-venda, pega essas pessoas, ou pega o vendedor e coloca ele para entrar em contato com os clientes inativos,
fazendo uma promoção específica para ele. Se ele voltar na loja, ele ganha 30% de desconto, exemplo. Se ele vir na loja, ganha um brinde. Ou simplesmente ligar, saber como é que ele está. E você entrar em contato e chamá-lo para voltar. Você tem, em média, de 20% a 25% dos clientes inativos voltam já no primeiro contato. É uma ótima dica, Thiago. Então o que acontece? Quando você trabalha vai fazer a consultoria, a primeira coisa que o empreendedor está falando, o senhor da empresa é assim, eu quero novos clientes. Como é que eu faço? Eu quero conquistar mais o mercado. Eu digo, para. Primeiro, vamos ver a tua porta dos fundos. Vamos dar uma olhada aqui. Você tem uma gama de clientes inativos gigantesca, que se você entrar em contato com eles, que já tem experiência com a tua empresa, já conhece a tua empresa, já compraram com você. E geralmente, por que o cliente inativo não compra mais? Porque foi melhor atendido na outra empresa. Porque teve uma atenção maior na outra empresa. Dificilmente você vai ter um cliente inativo que não vai comprar porque foi mal atendido. Porque, como eu te falei, o cliente é aquele que compra pela segunda vez. Então, geralmente, o cara que não gostou do atendimento, ele vai comprar uma vez e não volta mais. Como a gente falou, ficou insatisfeito, não volta. Mas o cliente, ele comprou 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. E, de repente, parou de ir. Só que na correria do mercado, da empresa, de querer novos clientes, promoção e produto e treinamento, esquece desse cara que não voltou. Se você parar e você entrar no hall dos clientes inativos, no primeiro contato você tem de 20% a 25% de volta dos clientes. Então, peraí. Estou te falando que você tem uma mina de ouro, um nicho de clientes que você não precisa conquistar novamente. Você não precisa conquistar pela primeira vez. Trabalhar os clientes que eles já têm. É só você dar uma atenção, fazer um carinho, dizer assim, vem e o cliente vai voltar. Essa é uma dica que, se você trabalha com vendas, se você voltar para os teus clientes nativos, você vai ver o grande resultado que você vai ter. Que maravilha, Thiago, que maravilha. Hoje a gente tem uma prova social, nós trabalhamos com a Ereline Internet, com o pós-vendas. E bem o que tu colocou é bem verídico, tá? Muito bacana, porque eles vendem o plano de internet e fazem o pós-venda interno. E depois a Rede Águias entra em contato com um segundo pós-venda. E assim, ó, o depoimento que eles deram para nós foi que os clientes começaram a indicar outros clientes pela preocupação. Sim. O vendedor se preocupou e ainda tem mais uma pessoa entrando em contato e tentando solucionar. Às vezes, problemas pequenos que tem no dia a dia, normal, sim, são resolvidos assim, ó, exatamente, no estalar de dedos. Exatamente. Resumindo, tudo que a gente está falando aqui, não falamos de preço, não falamos de cotação, não falamos de margem de lucro, a gente falou de atendimento. A forma como você atende seu cliente é fundamental para você ter sucesso na sua empresa. É verdade. Vamos falar também sobre o mercado atual. Está mudando muito. Sim. E com ele surgindo novas profissões e deixando de existir outras. O que você tem a dizer sobre isso? Como eu te falo, as tendências do mercado, as tendências sociais hoje do mercado, elas estão evoluindo muito rápido. Então, por exemplo, existem profissões que elas vão acabar. É normal aqui em Erechim, como Passo Fundo, como na região aqui, ou então lá em São Paulo, ou Florianópolis, onde eu moro, você ter uma portaria remota. Um exemplo, você chega no prédio, você toca o interfone, tem um porteiro numa central que vai entrar em contato contigo para abrir a porta para você entrar. Isso é normal em Florianópolis, São Paulo tem muito isso, portaria remota. Né? Você tem uma tagzinha que você abre a sua porta, o portão você entra, ou seja, o porteiro é uma profissão que daqui a 5 anos ela vai estar extinta, um exemplo. É verdade. Então é uma coisa assim, que se a pessoa que trabalha na portaria hoje não se reciclar, ela vai ficar sobrando no mercado. Ah, Thiago, mas isso é injusto. Concordo que é injusto. Mas infelizmente é velocidade de mercado. Um exemplo, quantas pessoas lá atrás deram datilografia para digitar? Eu brinco, eu digo assim, gente, lá atrás, os nossos pais, os nossos irmãos mais velhos, os nossos avós fizeram datilografia. Digitar. E hoje você digita catando milho no celular. Verdade. Porque mudou. Você não consegue digitar como você digita num computador, você digitar no celular. E hoje em dia você faz tudo pelo celular, catando milho. Ou então, fazer aquela, arrastando o dedo, né? Então, datilografia é um setor que não existe mais. Não tem mais como trabalhar. Com o porteiro, o frentista amanhã, né? Você vai em países envolvidos, você vai, por exemplo, nos Estados Unidos, você não tem frentista. O próprio cliente coloca a gasolina. Tendência a acontecer também no mercado, daqui a uns 5, 6 anos, a mesma coisa vai acabar. No mercado que você vai trabalhar hoje, dentro do mercado empresarial, existem profissões
que daqui a pouco não vão mais existir. O recepcionista daqui a pouco não vai mais existir. Porque você tem hoje, quando você entra numa empresa, e as empresas de tecnologia, você tem um tablet ali, que você atende as suas necessidades ali. Então, são profissões que elas vão deixar de existir. Mas, Thiago, o que a gente faz na situação dessa? É a pessoa que trabalha nessa profissão entender, se precaver, enxergando lá na frente e se preparando para novas profissões que, quem sabe, podem existir. Profissões que a gente não dá valor, mas que existem são profissões. Por exemplo, eu tenho uma filha de 11 anos. Minha filha tem 11 anos. Qual é o sonho da minha filha? É ser médica? É ir para a Lua? É ser astronauta? É ser cientista? Não, é ser youtuber. Ela quer ser youtuber. Aí você fala, é uma profissão que não existia? É uma profissão? É uma profissão. Claro. Porque tem youtuber que está ganhando 1 milhão. Eu tenho um amigo meu que é youtuber, que até eu estava conversando com ele. Ele é de São Paulo, ele montou o canal e ele não monetizou os vídeos dele. E ele foi postar os vídeos e ele falou assim, Thiago, eu estava fazendo os cálculos que se eu monetizasse, tivesse tido a inteligência de monetizar os meus vídeos, eu tinha ganho só no vídeo $2 milhões. Em um vídeo. E ele não ganhou, porque ele não monetizou. Mas é uma profissão, ganha dinheiro. É uma profissão que não existia lá atrás. E agora existe. Então, são profissões que elas começam a existir que se você não estiver atento ao mercado, você vai ficar para trás. Hoje, o que tu tem a dizer, Thiago, para as pessoas que estão buscando empreender, que querem empreender? Qual o conselho que você daria para essa pessoa? Primeira coisa que eu sempre falo. Empreenda naquilo que você acredita. Primeira coisa. Eu conheço um monte de gente que fala assim, Thiago, tal coisa está dando dinheiro, eu vou empreender. Se você não acredita naquilo que você vai empreender, você vai perder dinheiro. Então, primeira coisa, empreenda naquilo que você acredita. Segunda coisa, empreenda naquilo que você ama. É importante. Eu vou te dar um livro meu, que é esse aqui, O Vendedor de Impacto, para você. Ah, que bacana! Na área de muito vendas. Obrigada! E eu tô te dando esse livro, que eu lembrei o seguinte, que eu tô lançando outro livro que vai ser lançado agora no segundo semestre. Esse é de venda, que é um livro motivacional que eu vou lançar. O título é Tesão, um guia prático para uma vida de sucesso. Mas que eu digo o seguinte, empreenda em algo que você tem tesão de trabalhar. Algo que você levante com sangue nos olhos, que você seja apaixonado por aquilo, que você ame fazer aquilo. Então, empreenda no que você acredita, empreenda no que você ama. E terceira coisa, estude e seja especialista naquilo que você vai empreender. Certo. Porque, repito, o diferencial hoje, vamos supor um centro de estética, por exemplo. Eu saio daqui da TV Erechim, desço aqui. Em uma quadra, eu devo encontrar uns 3 ou 4 centros de estéticas. Tem bastante. Com produtos bons, profissionais bons. O que vai definir eu entrar naquela clínica, naquele centro de estética e ser o cliente ou não. Atendimento e diferencial. E esse diferencial de produto, que é a questão de que quando você vai empreender, se você estudar, se você mergulhar dentro disso, você vai ter esse diferencial e aí você vai ter sucesso naquilo que você faz. Então, ser especialista naquilo que você vai empreender. Né? Teve uma empresa específica que nós fizemos uma consultoria que, para você ter uma ideia, até o cheiro da empresa, o cheiro da loja, nós criamos. Que bacana! Porque é uma experiência. Eu fiz uma consultoria com uma barbearia numa cidade pequena em Santa Catarina. A cidade tinha 70 mil habitantes. Ele tinha 7 barbearias numa cidade de 70 mil habitantes. É uma coisa que exagero, não é exagero. Ele atendia a cidade inteira. Por quê? Porque ele, no empreender a empresa dele, ele queria buscar algo a mais. Thiago, quero algo a mais. Então, beleza? Pegou, saiu daqui, foi para os Estados Unidos, conhecia as barbearias dos Estados Unidos, olha só. Para ver o diferencial de lá, trouxe de lá para cá. E quando a pessoa, ele cobra corte masculino, R$70 o corte masculino. Olha só, cidade de 70 mil pessoas com 7 lojas cobra R$70. É caro demais? R$70 um corte masculino, eu corto por 15, 20 reais, mas qual é o diferencial? Quando eu entro na loja, a loja tem um cheiro que me remete aos Estados Unidos, por incrível que pareça, por mais que eu nunca fui lá. A música é uma música de americana antiga, as cadeiras são de 1950, tem uma mesa de sinuca, tem um bar, a pessoa entra lá, tem um videogame no canto, a pessoa não corta o cabelo, ela tem uma experiência naquela loja. E o corte de cabelo só num detalhe. Você está entendendo? Então o cliente tem uma experiência com aquilo. Quantas barbearias fazem isso? Muito poucas. Muito pouco. Então ele ama o que faz, ele ama cortar o cabelo, ele tem tesão do que faz e ele buscou um diferencial para ser uma coisa inédita e ser pioneiro naquilo que ele está fazendo em relação a uma experiência.
Então, a pessoa quando entra lá, ela não vai dizer que ela cortou o cabelo, ela vai dizer, fui na barbearia tal, joguei uma sinuca, tomei um gole de uísque, joguei um videogame e ainda cortei o cabelo. Sendo que o principal produto dele... Por R$70, então se torna barato. Exatamente, a experiência dele... A experiência. A experiência não tem preço que pague a experiência. Não tem preço. É verdade. Entendeu? É fato. Quer ver outra coisa? Quem tem iPhone? Apple. É o telefone mais caro. É o circuito fechado. É uma situação que para você ter um iPhone, você tem que ter dinheiro. Mas quem tem iPhone não troca. Porque é uma coisa que é uma experiência que você tem com aquilo... De você entrar numa loja da Apple e falar, meu Deus do céu, estou na loja da Apple. Quantas vezes eu vi isso acontecer? E quem fez isso? A própria empresa. Que ela não precisa nem fazer mais propaganda do produto. Criou desejo. Exatamente. Você aplica o produto na vida do cliente. Então o cliente ele deseja aquilo. Então eu conheço vários clientes meus que estão contando as horas os dias para poder sair daqui, pegar um voo para os Estados Unidos para comprar o lançamento do iPhone lá nos Estados Unidos. Ah, mas é mais barato. É mais barato, mas a passagem você vai comprar, o hotel que você vai pagar, o carro que você vai alugar, vai se tornar mais caro. Mas é uma experiência que eu tenho de estar lá. É que nem vender Coca-Cola. Você não vende Coca-Cola. Não existe um vendedor de Coca-Cola. Existe um cara que entrega. Porque ela já conquistou tanto mercado que você deseja Coca-Cola. Eu estava conversando com a Ana ontem, a gente batendo papo, a gente falando Coca-Cola, meu Deus do céu, tomar aquele copo gelado e aquele gásinho subindo. É experiência. E é isso que a pessoa que quer empreender, ela tem que entender. Que a empresa dela, o produto que ela vai empreender, ela tem que fazer diferença na vida do cliente, através de uma experiência. Então esse é o processo que eu digo. Nossa, quanto conhecimento bom, bacana você trouxe aqui pra gente, Thiago. Eu quero te agradecer de coração por ter vindo aqui compartilhar todo esse conhecimento com a gente, tá? A gente aprendeu muito aqui contigo hoje. E muito obrigada. Seja bem-vindo. Obrigado, Adriana. Obrigado a todo mundo que está vendo aqui o programa TV Erechim. Que você possa pegar um pouquinho do que eu falei aqui. Se você aplicar uma coisinha daqui na tua vida, eu tenho certeza que a tua vida profissional vai ser muito melhor. Muito obrigado, agradeço e espero voltar outras vezes. Com certeza. Tchau.